Se eu tenho ativos fora, é salutar que eu tenha uma empresa, que eu tenha um veículo societário para ter esses ativos, né? Ou esse ativo. Para que este patrimônio no exterior não esteja diretamente na sua pessoa física, lhe expondo inclusive a até riscos de exposição que você não gostaria de ter. A pergunta agora é: você tem veículos offshore para o seu patrimônio, para o seu conjunto de empresas? É preciso ter veículos offshore para o conjunto de patrimônio, para o conjunto de empresas? Qual a diferença desse sete societário offshore, de forma geral, em relação ao sete societário onshore? Naturalmente, senhoras e senhores, nós estamos aqui tratando do nível das informações que dá para tratar no coletivo. As particularidades de cada realidade, de cada cenário, precisam ser inseridas de forma particular, naturalmente. Contudo, de forma geral, há já algumas abordagens interessantes que nós podemos fazer em relação a esse aspecto e esse ponto. A primeira reflexão é de que, fora do Brasil, as estruturas de holdings, elas têm níveis de segurança diferentes do que a gente encontra aqui. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, fora do Brasil, a depender da jurisdição que você escolha para ter a sua holding, você vai conseguir reunir empresas controladas de classes de ativos diferentes, por exemplo, uma empresa operacional e uma empresa passiva, uma detentora de lotes, por exemplo, uma sociedade análoga a uma patrimonial fora do Brasil, dentro do mesmo guarda-chuva, dentro do mesmo holding, né? Para quem viu o conteúdo sobre o veículo onshore, viu que a recomendação é de criar veículos societários específicos para áreas específicas do seu patrimônio. Do ponto de vista offshore, a concentração que vai conectar o beneficiário final, que é a pessoa física que está acima da empresa, com as empresas investidas, né, as empresas participantes, pode ser um só. Tá? Vão ter países holding que vai ser melhor você concentrar a partir de um único hub de governança toda a sua estrutura offshore. Sejam para as questões tributárias mais recentes, pós-reforma tributária, seja para atender no sentido das deduções, né, de base de cálculos que a gente pode eventualmente passar a ter e concentrando toda a cadeia offshore empresarial em um caminho só. É possível fazer o nível de conta corrente dentro daquele veículo, né? Seja pela própria estrutura de acomodação patrimonial que esses veículos cobram. Então, por exemplo, uma situação hipotética. O indivíduo ele tem uma sociedade de investimentos nos Estados Unidos, ele investe em instrumentos financeiros também nos Estados Unidos e tem uma sociedade de investimentos em Portugal. E essa sociedade de investimentos, elas têm preponderantemente investimentos imobiliários. Ora, eu não vou entrar nos aspectos tributários, né, de cada país, a ideia não é ainda adentrar este nível, que, por exemplo, para os Estados Unidos, né, um investidor não residente nos instrumentos financeiros é tratado de forma isenta. Então, valeria a pena, ao invés de investir via sociedade de investimentos americana, diretamente da holding fora dos Estados Unidos. Também a gente vai eliminar esse tipo de leitura nesse momento. A ideia não é descer nesse nível de particularidade aqui nessa reflexão. E sim entender, eu tenho ativos fora? Sim. Se eu tenho ativos fora, é salutar que eu tenha uma empresa, que eu tenha um veículo societário para ter esses ativos, né? Ou esse ativo. E aí, a depender de quais tipos de ativo a gente esteja falando, nós vamos ter um ou mais veículos societários. Mas, minimamente, deve-se existir um veículo para se atender ao patrimônio que está no exterior. Por diversas questões, senhoras e senhores. Não só para que este patrimônio no exterior não esteja diretamente na sua pessoa física, lhe cerceando privacidade patrimonial,
lhe expondo, inclusive, a até riscos de exposição que você não gostaria de ter. E eu diria que trazendo uma estrutura sucessória confusa, né? Porque você vai ter inventário, você vai transferir bens em evento morte, o que representa naturalmente sempre uma dor de cabeça a mais, né? Sempre um trabalho a mais para quem passa por esse tipo de transição de patrimônio e morte, né? Muito melhor organizar tudo em vida, fazer de forma planejada, fazer de forma previsível, saber quando se vai se recolher de alíquota, criar as regras que você deseja. Então, é interessante que se tenha uma sociedade não apenas para deter os seus ativos, né, no exterior, não apenas para atender a questão basal de se ter um veículo organizado para se investir, se ter um nível de separação entre o ativo e a pessoa física, mas também atenderá a questões sucessórias, né, visto que empresas, a depender da jurisdição, vão poder ter características de joint tenancy, empresas elas vão poder ter acordo de sócios com regras que regulem efetivamente esse patrimônio, ou a gestão, né, desta empresa que irá deter o patrimônio. Então, empresas acabam sendo veículos melhores para se ter também patrimônio fora. Qual que é o dever de casa aqui? Se você não tem ainda patrimônio fora, não há o que se falar sobre veículos offshore. Tá? Se você tem patrimônio fora, você precisa listar qual que é o seu ativo, onde é que esse ativo está custodiado, verificar se existe custo de transferência desse ativo para dentro de sociedades, verificar a possibilidade de integralizar esses ativos na sua sociedade offshore, verificar a possibilidade de você liquidar esses ativos, transformar em dinheiro e aportar dinheiro na sua sociedade offshore, determinar os regramentos sucessórios dessa sociedade e os regramentos societários também desta entidade, anexando inclusive acordo de sócios sempre que possível e, caso seja necessário dentro do seu planejamento, até promovendo testamentos fora que permitam que, em caso morte, esse patrimônio já esteja devidamente acomodado. A depender da estrutura de capital, se por empréstimos ou se por integralização de bens e distribuição de dividendos, vão ter países que eles vão penalizar, sobretaxando, vamos dizer assim, empresas que estejam domiciliadas em países de beneficiamento tributário. Tá? Mas na maior parte dos casos, você vai conseguir transitar até mesmo com esses países. Portugal, por exemplo, é um exemplo de um país que ele sobretributa a distribuição do dividendo quando o sócio é um sócio de um país de tributação privilegiada, os chamados equivocadamente de paraísos fiscais. Mesmo em Portugal, é possível se ter uma estrutura de capital muito fluida a partir de estruturas de empréstimo. Tá? Então, é importante observar essa relação de controladora e controlada, principalmente para poder se construir ali uma tese de melhor jurisdição para que essa empresa esteja, para que ela se relacione com esses ativos investidos finais da melhor forma possível. Mas lembre-se sempre de organizar sua estrutura sucessória fora, eventualmente por testamento, por joint tenancy, deixar o seu regramento de acordo de sócios bem montado, a tua estrutura de capital com essas sociedades no exterior também bem definidas, se o fluxo vai ser por empréstimo, o que é que vocês vão concentrar nessas sociedades para deduzir a base de cálculo de imposto, esse tipo de reflexão, mas sim, certamente, se você tem patrimônio fora, esse patrimônio deveria estar numa pessoa jurídica organizada para deter esse patrimônio. E sim, se você tem patrimônios de classes diferentes fora do Brasil, talvez seja possível concentrar esses patrimônios, mesmo que de classes de ativos diferentes, dentro da mesma entidade, tendo algum nível de eficiência na governança e nos próprios custos de carregamento, tá bom? Se você está com dificuldade de implementar esse conteúdo, se você tem
dúvidas a respeito do resto do seu patrimônio, se você gostaria de responder, inclusive, outras 50 e poucas reflexões a respeito do seu patrimônio, nesse vídeo você vai encontrar um link do nosso mapeamento de risco global, o nosso monitoramento patrimonial estratégico, que não só vai abordar as áreas de sucessão, sucessória e tributária, mas também as outras 4 áreas do planejamento patrimonial, te oferecendo explicações claras sobre como analisar a sua realidade dentro de cada um desses cenários, te oferecendo aí certamente um guia e um caminho dos próximos passos a seguir, do que é que você deve hierarquizar, do que é que você deve priorizar aí no seu cronograma executivo. Um abraço.